Olá, prezados alunos, estamos de volta para dar continuidade à disciplina de programação para a web, na nossa sétima semana, né, do qual nós estamos começando. E lembrando, né, a gente até a sexta semana a gente trabalhou com a linguagem de programação web PHP e segundo a nossa programação, nós veremos agora a criação de aplicações, de aplicativos, né, para um ambiente Android, qual não deixa de ser um desenvolvimento também para web, né, só que né, voltado para dispositivos mobile. E então a gente vai conhecer um ambiente né, de desenvolvimento chamado App Inventor, do qual né, ele possibilita a criação rápida, né, como se fosse, vamos chamar assim, um framework, né, que existiria em outras linguagens. Né, nós teremos aqui uma ferramenta né, baseada aqui no que nós né, definiremos como uma programação orientada a eventos. Praticamente a gente não vai usar linhas de código dentro do nosso aplicativo, a gente vai usar blocos e vai definir eventos para esses blocos. Né? Então, por isso que é denominada programação orientada a eventos. É um paradigma bastante novo, né, e vem sendo aplicado né, fortemente para o desenvolvimento rápido de aplicações Android. Ok? Então aí estão os objetivos dessa semana: conhecer esse paradigma, aprender sobre a concepção de aplicativos. Nós vamos criar 2 aplicativos básicos nessa primeira aula. Antes disso, nós vamos aprender a configurar esse ambiente de desenvolvimento né, e testar e configurar também o emulador, do qual a gente vai testar a nossa aplicação desenvolvida. Tá? Lembrando, né, mais à frente a gente vai mostrar que é possível né, exportar o projeto né, no formato APK, que é o formato de um pacote do qual o aplicativo pode ser instalado em qualquer dispositivo Android, né, um tablet, um smartphone. Né? Então, por isso que a gente vai ver aonde que eu posso, né, onde é que eu faço essa configuração para gerar esse arquivo APK para a instalação do aplicativo que eu desenvolver. Ok? E por fim, né, nós vamos desenvolver aplicativo com funções básicas de botões, sons e eventos, no primeiro estudo de caso 1. E eu já também vou, por questão de tempo, né, que a gente vai ter apenas mais um encontro, né, eu também já vou mostrar nessa aula mais um outro aplicativo também mais básico, né, que seria uma calculadora. Ok? Bom, então o que é na verdade esse App Inventor? Né? Então, só para deixar claro que toda a biblioteca né, que é desenvolvida, as funções para rodar no sistema operacional Android, ele foi concebido na linguagem Java. Então, naturalmente, um desenvolvedor pode usar aí o Eclipse, o NetBeans, instalar as bibliotecas e fazer o desenvolvimento. Certo? Só que lembrando, você vai ter que fazer isso no braço, né? Você vai ter que fazer isso na linha de comando, assim como se desenvolve, por exemplo, aplicações em Java para outros formatos, né? Como formato web, enfim. Nesse caso, né, por uma questão até mesmo de tempo, do qual né, a gente tem dentro da disciplina, a gente só tem 2 encontros, a gente procurou uma ferramenta que nos pudesse dar uma produtividade maior. Então, por isso que a gente escolheu esse ambiente. Né? Então, ele foi criado pelo Google Labs, mas atualmente ele pertence ao Meet Labs, né, que é o Instituto de Tecnologia em Massachusetts, nos Estados Unidos, que ele vem empregando essa metodologia orientada por eventos em diversos aplicativos de natureza educacional. Tá? Lembrando que esse código do App Inventor ele é aberto e qualquer pessoa pode criar um ambiente de desenvolvimento dele derivado. Tá? Então, um ambiente de desenvolvimento como o App Inventor constitui uma modalidade recente para o desenvolvimento de aplicativos voltados para sistemas móveis. Tá? Então, ele tem essa diferença em relação do que vocês estão acostumados aí com ambientes de desenvolvimento para outras linguagens. Mas vocês, ao final da aula, vocês vão ver que é bastante simples a criação de aplicativos a partir desse ambiente. Então, aqui eu coloquei uma figura só para a gente esboçar, mas quando a gente abrir as telas aqui vai ficar melhor, né? A imagem a gente vai ver diretamente da tela, né? A gente tem as telas de design, né? A gente vai ver a view, uma emulação aqui da minha tela do meu celular, onde a gente vai criar o que vai ter na tela do meu celular. E a programação que a gente for fazer para esses componentes que eu adicionar aqui na minha view, tá? Eu vou utilizar o que a gente chama aqui de Blocks Editor. Né? Então, esse Blocks Editor, na verdade, seria, em outras linguagens, né, onde eu escreveria o meu código. Então, vocês não sei se está dando para perceber bem, mas mais à frente, quando a gente estiver utilizando, vocês vão poder observar. Nós temos aí
blocos que a gente vai arrastar e vai definir os eventos para, por exemplo, para um botão, ou para um som, ou para uma label, ou para um text box, enfim, a gente vai escolher o componente e vai definir o que a gente quer que ele faça. Tá? Então, depois da gente construir o código a partir dos componentes que a gente criou aqui no nosso design, a gente vai fazer aqui, né, enviar esse projeto para um emulador, né, para fazer, né, para visualizar como ele é, na verdade, funcionando. Se o aplicativo funcionou a partir daquela programação que eu defini. Ok? Eu tenho essa possibilidade de enviar para o emulador, que é o caso que a gente optou aqui para o laboratório, né, do qual vocês vão ter como instalar na máquina de vocês. Nem todo mundo aí pode ser que tenha um celular Android para fazer o teste da aplicação, então a gente vai testar no emulador. Ok? Bom, o que é importante a gente saber sobre esse ambiente de desenvolvimento chamado App Inventor, né? Você deve acessar o site appinventor.mit.edu. Lá tem todas as informações. Daqui a alguns instantes eu vou abrir, né, para que vocês possam acessar. Né? Esse aplicativo ele roda através do navegador, mas alguns ajustes serão necessários, inclusive o download de arquivos para a tua máquina, né, e algumas pequenas adaptações para rodar em seu celular. Tá? Que a gente vai ver no decorrer aqui do curso. Mas assim, inicialmente falando, é importante a gente já saber que a gente não vai precisar nem adicionar nenhum ambiente de desenvolvimento, por exemplo, como o Eclipse ou como, né, o NetBeans. O ambiente todo de desenvolvimento ele roda diretamente no navegador. Certamente mais à frente vocês vão ver também. É importante que todos criem uma conta do Google, porque ele vai associar todos os seus projetos num diretório lá na tua conta do Google, do Gmail. Então, após o download do software, de sua instalação, né, o serviço iStarter deve ser inicializado, só então deve-se acessar o ambiente de desenvolvimento através dessa segunda URL aí. Né? Então, lembrando, esse site aqui, você tem todas as informações, tutoriais, né, informações da configuração aqui desse serviço, né, que vai ser necessário para o emulador funcionar, então, uma série de outras informações. Mas, efetivamente, para você acessar o ambiente de desenvolvimento, vocês vão digitar essa URL aqui. Né, no teu navegador, e ele vai pedir a senha da tua conta do Gmail. Quando você digitar, já vai abrir o ambiente de desenvolvimento para você criar lá um novo projeto. Ok? Bom, quando ele abrir esse ambiente de desenvolvimento, basicamente eu tenho aí 3 componentes que eu vou estar utilizando. Um é um componente designer, que roda em uma janela, né, do navegador, que depois que você abrir, e ele é usado para selecionar componentes para aplicação e ajustar as propriedades. Né? A gente vai ver isso já na prática. Então, essa parte do design é como se eu fosse construir a telinha da minha aplicação. Tá? Depois de eu construir a telinha, dizer que eu tenho tantas imagens, tantas labels, enfim, tantos campos de text box, por exemplo, preciso digitar alguma coisa, botões para fazer alguma coisa, eu vou para o que a gente chama a segunda parte aí do ambiente, né, que é o Blocks Editor, onde eu vou definir, né, o que vai ocorrer, os comportamentos que vão ser executados para aqueles elementos que eu criei lá no meu design. O que vai acontecer, por exemplo, se eu clicar num botão, se eu clicar numa imagem, enfim. Tá? Então, tudo da programação a gente vai fazer no Blocks Editor. E, por fim, depois de fazer toda essa programação, né, para os meus componentes, eu vou precisar de ou um celular real, do qual eu posso mandar, criar o pacote e enviar, né, via USB ou Bluetooth, ou caso você não tenha, que eu acredito aí que alguns possam não ter no laboratório, vocês vão poder ter um emulador para enviar e fazer esse teste. Tá? Então o emulador é um celularzinho virtual, do qual ele carrega, né, o sistema operacional Android nele e é capaz de executar o aplicativo, né, nesse ambiente. Ok? Então, conforme as figuras dos próximos slides, serão mostrados esses 3 componentes. Então, aqui eu tenho um componente, né, no ambiente de desenvolvimento chamado Designer, ó, que é onde está a setinha. Tá? Então, aqui eu tenho uma palheta com os componentes. Aqui uma view, né, que seria um celular Android, e os componentes que eu adicionei. Então, nesse projetinho aqui, que é o primeiro que a gente vai fazer, eu vou ter um botão e um som. Tá? Quando eu clicar no gatinho, ele vai tocar um som. Tá? Então, aqui está o meu ambiente, certo? Do meu designer, né? Passando aqui para o próximo componente, né? Basta eu clicar aqui em Blocks Editor, eu tenho aqui, né, a parte da programação. Então a gente vai ver aqui no caso do gatinho, eu vou usar um evento para o botão, né? Quando o botão for clicado, faça, né? Ele vai tocar um som, né? Durante tantos milissegundos ele vai vibrar e vai tocar o som, vai fazer esses 2 eventos.
Então, observem que a programação orientada por eventos, eu não tenho linhas de código, eu tenho blocos aqui, né, que vão sendo encaixados aqui de acordo com o que eu preciso da minha programação. Ok? Bom, passando para o próximo slide. Terminada a aplicação, né, vou voltar um slide aqui, você vai clicar aqui em conectar e enviar, né, para o emulador. E aí o emulador vai ser carregado, né, então ele vai começar a ser carregado aqui, como se o aparelho, né, fosse carregar, né, as funções elementares do sistema operacional para que ele, né, seja ligado. Depois de ligar, eu vou desbloquear o aparelho e ele vai carregar a aplicação aqui que a gente programou. Bem simples mesmo. Ok? Bom, então para fazer a nossa prática, né, a gente vai precisar instalar a configuração do AP Inventor, que é um arquivo de instalação, que eu vou já mostrar para vocês, certo? E quando ele instala essa aplicação, né, ele vai instalar também um programinha chamado iStarter, né, do qual ele pode comunicar, ou seja, enviar o meu projeto que está no meu navegador, na nuvem, para o emulador. Ok? Depois, finalmente, quando a gente fizer os aplicativos, a gente criar esses aplicativos, nós vamos testá-lo no emulador, né, fazendo a exportação dele no formato Android, aplicativos Android, que é o arquivo .apk, né, para o aparelho. Então eu vou mostrar como fazer tanto no emulador como, né, no formato APK. Tá? Duas observações importantes. Necessariamente, né, se vocês lerem aquela página inicial lá que eu falei, apinventor.mit.edu, vocês vão ver algumas informações, dentre as mais importantes que eu ressalto aqui você deve utilizar ou o Firefox ou o Google Chrome, né? Eu sugiro aqui que vocês utilizem o Google Chrome, porque todo o ambiente aí foi desenvolvido pelo Google Labs, né? Enfim, então ele tem toda uma funcionalidade mais voltada para ele. Então, todo o teste que eu fiz aqui foi usando o Google Chrome. Tá? Então, mas certamente o AP Inventor não vai funcionar no Internet Explorer. Ok? E a segunda observação é verificar se o Java está instalado, né? A máquina virtual Java está configurada, né? Instalada no teu computador e se está atualizada. Né? Até coloquei aqui, né, na próxima tela, né, como você pode fazer isso. Então você pode dar aí um prompt de comando, um Java -version, e ele deve estar mostrando aqui a última versão do Java. Né? Então, se for possível, atualizem, né, para que ele funcione. Por que é necessário a máquina virtual Java? Como eu disse, toda aplicação desenvolvida para Android, a linguagem do qual ela foi desenvolvida é em Java. A gente vai criar usando blocos, eventos, mas no fundo, né, o resultado daqueles blocos, né, na verdade, vai virar um códigozinho, né, em mais baixo nível, Java, que deverá ser interpretado pela máquina virtual para poder ser executado. Ok? Bom, então, vamos à nossa prática efetiva aqui, né, que seria inicialmente a configuração do ambiente e depois a criação de dois aplicativos simples. Bem, então vamos à preparação do ambiente. Né? Nós deveremos começar aqui digitando apinventor.mit.edu. Será carregada a página com informações gerais sobre essa iniciativa do MIT. Lembrando, tá? Eu estou usando aqui o Google Chrome, eu posso, por exemplo, optar aqui por traduzir a página, caso vocês tenham alguma dificuldade em relação ao inglês. Observem que ele já traduziu. Logicamente que algumas traduções aqui são feitas meio que ao pé da letra, mas rapidamente dá para a gente observar aqui, por exemplo, que ele tem aqui um menu começar, siga esses passos simples para construir a primeira aplicação, criar, né, projetar e programar seus próprios aplicativos usando esse App Inventor. E aqui tem alguns tutoriais, né? Então eu vou clicar aqui em começo. Ok? Mais uma vez, você espera carregar a página, clica aqui no botão aqui do lado, se você optar, né? Se você quiser optar por traduzir a página. Tá? Então aqui nessa introdução ao App Inventor, né, ele já está na sua versão 2, ele tem aqui os passos para você fazer a configuração do ambiente. Ok? Então ele tem aqui alguns passos como você deve configurar o seu telefone, caso você vá fazer para enviar e testar no telefone, ou, né, se você preferir utilizar um emulador. Então eu vou clicar nessa opção. Tá? Vou deixar ele carregar a página. Né? Ele não terminou de carregar. Vou optar aqui por traduzir para ficar mais fácil aqui para todo mundo. E ele me traz aqui, né, as opções de configuração do ambiente dependendo de como eu vou testar o meu aplicativo desenvolvido. Né? Então, se eu tiver um
um celular ou um tablet, eu posso estar optando aqui por essa opção aqui que ele, né, denominou aqui a mais recomendada. Só que vocês, né, como estão aí no laboratório, né, e possivelmente possam não ter um aparelho, né, um smartphone ou Android para testar a aplicação desenvolvida, a gente vai usar a aplicação e vai testá-la em um emulador, que seria um celular virtual, né, do qual ele estaria emulando o sistema operacional Android, né, portanto poderia rodar uma aplicação, né, no caso uma aplicação .apk, alguma coisa que eu desenvolva que eu possa instalar em cima desse emulador. Tá? Então aqui eu tenho as instruções necessárias para fazer essa configuração. Ok, vou esperar carregar a página, mais uma vez, vou optar aqui por traduzir, ele já traduziu a página para mim, vou clicar aqui em instruções para instalar o AP Inventor para o Windows, ok, esperar aqui alguns instantes, para ele fazer essa tradução, e ele diz que você deve, minimamente para a configuração, clicar aqui e fazer o download desse instalador, né? Ele vai abrir uma janelinha, né, no download e vai baixar esse arquivo aqui, apinventor.setup installer versão 2.0. Né? Você vai aceitar o download, vai esperar baixar, é um arquivo grande, 101 MB, né? Talvez vocês não consigam fazer isso no laboratório, né? Mas vocês façam assim que possível. E assim que esse arquivo for baixado, você vai instalar ele, né? São 3 telinhas aí, ele vai dar uma telinha de boas-vindas ao aplicativo, uma outra para você aceitar a licença e a próxima para você escolher um diretório e finalizar a instalação. Então a instalação do programa, das configurações necessárias para o aplicativo rodar, né? Só são essas, né? Com um detalhe, né? Depois que você fizer essa instalação, vocês vão poder observar que vai ter sido instalado, tá? Um aplicativo chamado, um pequeno aplicativozinho chamado a Starter, né? Que é esse que já está aqui rodando na minha máquina. Então após essa instalação ele vai estar rodando essa aplicaçãozinha aqui, ok? Então depois disso você vai aqui poder digitar então o link para acessar o ambiente, né, de desenvolvimento, né? Que é a i2.apinventor.mit.edu. Ok, quando você teclar Enter, ele vai te redirecionar para que você faça, né, faça um login na tua conta do Gmail. Então, quem não tem uma conta do Gmail tem que fazer essa conta primeiramente, só um instante, para que você possa salvar todos os projetos lá nesse diretório. Quando vocês aí, né, estiverem fazendo pela primeira vez e fizerem um login, ele vai dar uma mensagem associando essa conta lá do serviço do AP Inventor à tua conta do Google. Então você simplesmente clica em aceitar. No meu caso aqui não vai aparecer porque eu já fiz esse passo. Então ele já vai abrir o ambiente de desenvolvimento. Tá? Então ele dá aqui uma mensagem, ok? E o ambiente de desenvolvimento, né, nesse caso não tenho nenhum projeto construído, eu vou clicar aqui em New Project, né, toda vez que eu for criar um novo projeto. Se eu quiser testar aqui a conectividade, né, antes de efetivamente criar um aplicativo, simplesmente saber se esse ambiente de desenvolvimento é capaz de enviar um projeto que eu desenvolva para um emulador, eu vou clicar aqui em Connect, né, emulador, tá? E ele vai então abrir um emuladorzinho, né, para fazer esse teste. Ok? Tá? Lembrando que para você fazer esse teste, né, você deve criar aqui em novo projeto. Ok? Então a configuração é bem simples. Passaremos agora a uma próxima etapa, que é a gente fazer um primeiro aplicativo, né, e em um segundo momento fazer os testes e o envio dele para o emulador. Ok? Então vamos lá.